A vida costuma exigir muito de você logo nas primeiras horas do dia, e o peso das preocupações pode parecer um fardo impossível de carregar sozinho. Muitos começam a jornada correndo, sem se dar conta de que a chave para a paz que excede todo o entendimento está em entregar cada passo antes mesmo de cruzar a porta de casa. Você não precisa enfrentar os desafios de hoje com suas próprias forças, porque há uma promessa bíblica real de que a misericórdia do Criador se renova a cada manhã, sendo um escudo firme para quem decide começar o dia na presença dele. Deixe o seu amém nos comentários abaixo, se você crê que este novo dia é uma dádiva, e inscreva-se para que possamos juntos buscar a direção do alto todas as manhãs. A Bíblia ensina que o coração do homem pode fazer planos, mas é do Senhor que vem a resposta certa para cada situação. E é exatamente esse alinhamento que torna o caminho seguro, leve e cheio de propósito. Respire fundo agora, onde quer que você esteja. Desconecte-se por um momento das notificações, das tarefas acumuladas e das vozes do mundo que clamam por sua atenção. Este não é apenas um início de jornada, é uma entrega consciente. Feche seus olhos se puder, ou simplesmente mantenha seu foco no Criador e prepare o seu interior para ouvir a verdade que sustenta todas as coisas. A palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. E hoje você está buscando esse abrigo antes mesmo de pisar na rua. O que você está prestes a fazer é colocar a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu futuro debaixo da soberania de um Deus que nunca dorme e que cuida dos detalhes que você sequer consegue enxergar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aproximo-me do teu altar logo nesta manhã, logo quando o sol nasce sobre esta casa, reconhecendo que o fôlego de vida que preenche os meus pulmões vem exclusivamente de ti. Eu não quero começar este dia caminhando conforme as minhas próprias ideias, ou seguindo o ritmo frenético do mundo que só gera ansiedade e cansaço. Por isso, coloco cada hora, cada compromisso e cada conversa que terei hoje sob a tua direção. A tua palavra diz que os teus pensamentos a meu respeito são de paz e não de mal, para me dares um fim e uma esperança. E é nessa promessa que eu firmo o meu coração neste exato momento, sabendo que nada vai acontecer hoje que saia do teu controle absoluto. Pai, reconheço humildemente as minhas falhas e peço que o teu perdão, que é mais vasto que o mar, lave qualquer peso, qualquer culpa ou sentimento de indignidade que ainda tente me prender ao passado. Que hoje eu não carregue bagagens desnecessárias. Limpa a minha visão, Senhor, para que eu veja as pessoas com o teu amor, para que eu reaja às provocações com a tua paciência e para que eu execute cada tarefa com a diligência e a excelência que glorificam o teu nome. Tu és a minha rocha e o meu refúgio. Que a tua sabedoria, que foi prometida em tua palavra para aqueles que a pedem com fé, venha sobre a minha mente, orientando cada decisão que eu precisar tomar ao longo das próximas horas. Senhor, ao sair de casa, peço que a tua presença seja a minha companhia, que o teu Santo Espírito me guie por veredas de justiça e me livre de emboscadas, de situações que drenam a minha energia e de qualquer estratégia desenhada para me afastar dos teus propósitos. Coloco sob a tua proteção a porta da minha casa, a vida dos meus familiares, os meus relacionamentos e a minha saúde. Como está escrito no Salmo 91, que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas que nenhum mal me atinja, porque tu és o meu lugar seguro. Que a tua paz, aquela que não depende de circunstâncias externas, guarde o meu coração e a minha mente durante todo este dia,
transformando o estresse em descanso e a preocupação em confiança inabalável. Deus, quero ser um canal de bênção onde quer que eu pise. Se alguém no meu caminho estiver precisando de uma palavra de esperança, de um gesto de carinho ou de um olhar que reflita o teu cuidado, usa-me como instrumento. Que o meu testemunho silencioso, a forma como trabalho, como falo e como me comporto, seja um reflexo do teu caráter e da tua luz. Eu sei que os desafios virão, as tempestades fazem parte da jornada humana, mas a tua promessa é de que nunca me deixarás e nunca me desampararás. Sendo assim, não tenho motivo para o temor. Eu enfrento este dia com a coragem que vem do alto, sabendo que não estou indo sozinho, mas levando comigo a tua aliança de proteção e fidelidade. Senhor, consagro a minha mente a ti, para que ela não se perca em pensamentos de medo ou de derrota. Que cada palavra que sair da minha boca hoje seja temperada com sal, cheia de graça e edificante. Dá-me a discernimento necessário para entender o que é prioridade e o que é distração. Que a minha jornada de trabalho ou meus afazeres em casa sejam frutíferos, não para a minha própria glória, mas para que a tua vontade se cumpra em minha vida. Eu descanso, Pai, no teu poder infinito. Entrego os meus sonhos, os meus projetos e até aquilo que eu não sei como resolver, deixando nas tuas mãos, que são as únicas capazes de alinhar o universo. É impressionante como a perspectiva de um dia inteiro muda quando decidimos, ainda no amanhecer, retirar o foco das nossas limitações e direcioná-lo para a suficiência do Criador. Quando entregamos a agenda do dia antes mesmo da primeira reunião ou do primeiro compromisso, o peso das escolhas deixa de ser uma carga solitária. A oração da manhã não serve apenas para pedir, ela serve, sobretudo, para realinhar o nosso ser com o propósito original de Deus. Existe uma autoridade espiritual que se manifesta na vida daquele que assume que é um servo, dependente da graça e da direção de quem detém o poder sobre as estrelas e sobre os detalhes do seu cotidiano. Aqueles que fazem desse hábito um estilo de vida notam que a pressa cede lugar à ordem e a irritabilidade cede lugar a uma clareza que muitas vezes não encontra explicação lógica nas circunstâncias mundanas. Muitos perguntam por que, apesar de tanta atividade, sentem que a vida está estagnada. A resposta, muitas vezes, não está na falta de esforço, mas na ausência dessa entrega deliberada que antecipa o dia. É a diferença entre tentar remar contra a correnteza das próprias ansiedades e navegar no rio de paz que Deus providenciou. O custo de ignorar esse momento sagrado é um dia vivido no modo de sobrevivência, sempre reagindo ao que acontece, sempre um passo atrás das emoções, sempre exausto pelo esforço próprio. Em contrapartida, quem se entrega logo cedo entende que a sua identidade não está no que produz, nem naquilo que as pessoas pensam, mas na posição de filho amado que caminha debaixo de um abrigo constante. É por isso que, quando as dificuldades surgem durante a tarde, aquele que começou com a oração possui um centro de gravidade diferente. Ele não é facilmente abalado pelas notícias, pelos contratempos ou pelos conflitos, porque o seu alicerce foi fincado nas Escrituras e no diálogo com o Pai antes da primeira correria. A Bíblia usa várias vezes a figura de sentinelas que observam a aurora, e não é por acaso. O orvalho da manhã na teologia bíblica é frequentemente relacionado à renovação constante das forças de Deus sobre o seu povo. Cada despertar é, em essência, uma nova oportunidade de recomeçar a vida sob a soberania divina. Ao abrir os olhos e reconhecer que o fôlego de vida que está sendo soprado em você não custou nada, você percebe que a gratidão deve ser a primeira frequência do seu dia. Quando a oração se torna o primeiro ato, a frequência muda,
e você para de ser bombardeado pelo caos e passa a sintonizar a sua alma com a provisão. É um processo de esvaziamento do próprio eu para que a plenitude de Deus ocupe cada espaço vazio que o estresse do dia anterior possa ter deixado. Existem detalhes na rotina de quem ora que passam despercebidos pelo observador externo, mas que transformam a realidade interna completamente. Por exemplo, a forma como se lida com um erro de terceiros, ou como se lida com a escassez de tempo. O homem ou a mulher que orou pela manhã já não busca a sua validação nos resultados imediatos, pois já a encontrou no relacionamento com Deus. Há uma segurança silenciosa, quase imperceptível, que emana de quem sabe que não precisa provar nada a ninguém, pois o seu Pai, que vê o que é feito no secreto, cuida de recompensar em público. Isso não significa ausência de problemas, significa ausência de desespero diante deles. A mudança é interna, na raiz das reações, na forma como se digere a pressão e na maneira como se enxerga o futuro. Não mais como uma ameaça sombria, mas como um campo de possibilidades, sob a batuta de um Deus que prometeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Você já percebeu como a mente humana tende a criar cenários de catástrofe logo ao acordar? E se eu não conseguir? E se o dinheiro não der? E se algo acontecer? Isso é um padrão mental baseado no medo, e a palavra de Deus ataca isso diretamente com a instrução de renovar a mente diariamente. A oração da manhã é, portanto, a ferramenta principal dessa renovação. Ao citar as promessas, ao declarar que o Senhor é o seu pastor, você literalmente quebra o ciclo do "e se" negativo e substitui pelo "eu sei" da fé. É a troca da incerteza pela promessa. Quando você afirma, em conversa franca com o Altíssimo, que Ele é o seu refúgio, você está colocando um freio na voz do medo que tenta ditar a agenda do seu dia. Você assume o controle não pela força braçal, mas pelo poder da rendição, a maior inversão de lógica que o mundo conhece, mas que é o pilar central da vida cristã. Considere as implicações práticas disso. Ao se colocar sob a proteção divina, a decisão de não levar algo para o lado pessoal, por exemplo, torna-se mais fácil. A escolha de perdoar uma falha de um colega ou de um familiar deixa de ser um peso e passa a ser uma extensão da graça que você acabou de receber. A provisão que tanto buscamos muitas vezes não é um aumento de salário imediato, mas uma mudança na forma como gerenciamos o que já temos, guiados por uma sabedoria que não é deste mundo. A Bíblia promete que, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente sem criticar. Imagine ter acesso a esse tipo de orientação prática antes mesmo de começar a resolver os problemas do dia. Imagine que as decisões que você vai tomar hoje não sejam baseadas na sua fadiga, mas na luz que só a comunhão com o Espírito Santo pode trazer. O que se torna evidente é que a pressa é uma estratégia de distração. Vivemos numa cultura que mede o valor do indivíduo pela celeridade com que responde às demandas, mas Deus, em sua paciência eterna, sempre convida para o silêncio. A oração da manhã é o ato de parar, enquanto o mundo inteiro acelera. É um movimento rebelde contra o sistema que quer que você se sinta sempre insuficiente, sempre atrasado, sempre correndo. Quando você para, está proclamando que o seu Senhor não é o relógio, não é o seu chefe, não é a economia, mas o Deus vivo que sustenta o fôlego das galáxias. Existe uma dignidade recuperada quando você decide que o tempo com o Criador é de fato a prioridade máxima da sua existência, e não o que sobra depois de ver e-mails ou mensagens. Lembre-se sempre de que esta prática não se trata de uma fórmula mágica ou de um rito supersticioso que garante uma vida sem dores. Se alguém lhe disser isso, estará se desviando do que a própria Bíblia relata. A oração
é a construção de um relacionamento que sustenta o peso da caminhada. É como preparar o solo antes da semente. Se o solo está duro, a semente não cria raiz. Da mesma forma, se a sua alma está rígida pelos cuidados do mundo, a palavra não gera frutos. A oração matinal amolece a terra do seu coração, para que a palavra de Deus, que você receberá ao longo do dia, encontre acolhimento e transforme não apenas os resultados externos, mas a qualidade de quem você é no meio da tormenta. Você está apenas começando a entender que o segredo de uma vida inabalável não é a força, mas a dependência. E quando essa verdade se cristaliza no seu espírito, amanhã deixa de ser apenas o começo do dia para se tornar o fundamento da sua própria eternidade. Considere por um momento o peso invisível que você carrega antes mesmo de seus pés tocarem o chão da cozinha pela manhã. Existe uma antecipação silenciosa de problemas que ainda não aconteceram, de conversas difíceis que você precisa ter e de escolhas que parecem exigir mais sabedoria do que você acredita possuir no momento. Muitas pessoas tentam resolver essa carga com um café extra ou com uma lista de tarefas interminável, tentando sobrecarregar o próprio intelecto para não sentir o peso da incerteza. No entanto, existe um princípio bíblico absoluto, uma chave mestra para a alma. O que não é entregue na oração matinal é levado como um fardo durante todo o dia. Você provavelmente já sentiu essa diferença. Naqueles dias em que a pressa atropela o tempo com Deus, a mínima contrariedade parece uma montanha intransponível. Já nos dias em que o primeiro pensamento foi direcionado ao alto, as mesmas contrariedades perdem a capacidade de desestabilizar o seu centro. Imagine uma embarcação em alto mar. Se ela não estiver ancorada, qualquer correnteza, por mais suave que seja, a desloca para longe da rota planejada. A sua vida não é diferente. Quando você abre mão de ancorar sua vontade e seus planos aos pés de Deus, logo ao amanhecer, você se torna vulnerável a qualquer correnteza emocional ou circunstancial que cruza o seu caminho. A oração da manhã funciona exatamente como essa âncora, não porque ela retira o mar ou o vento, mas porque ela define onde você está firmado. O custo de continuar ignorando essa prática é uma vida vivida em modo de reação constante, onde você nunca decide o curso, mas apenas tenta desesperadamente não afundar diante do que vem contra você. A Bíblia é clara ao mostrar homens como Daniel, que mesmo sob a ameaça de decretos letais, mantinham a rotina inegociável de buscar a face de Deus. Perceba o detalhe. A situação ao redor dele mudava, a pressão aumentava, mas a postura dele diante do trono era inalterável. Isso não era teimosia, era posicionamento. Ele sabia que a batalha espiritual é definida antes da batalha física começar. Se você dedica os primeiros minutos do seu dia para alinhar sua mente com a vontade soberana, você está, na verdade, entrando na batalha já com a armadura ajustada. Aquela ansiedade que brota ao longo do dia, tentando te convencer de que você é insuficiente ou que a provisão não chegará a tempo, perde o poder quando a sua primeira referência na manhã foi a fidelidade inquestionável do Criador. Muitas vezes, a resistência que você sente para orar vem de uma falha de identidade. Você se sente um servo tentando negociar uma audiência com um rei distante, mas o Evangelho revela algo muito mais profundo. Você está vindo a um Pai que já antecipou todas as suas necessidades. O Senhor não está esperando que você apresente uma lista perfeita de pedidos ou que use palavras que soem espirituais para que Ele se digne a ouvir. A oração, em sua essência mais pura, é o retorno do filho ao lugar de descanso. Quando você reconhece que não detém o controle do dia, mas que aquele que segura o dia é bom, o medo se dissolve.
É como alguém que sai para uma viagem longa e perigosa, mas sabe que o mapa está nas mãos de quem desenhou o terreno. Você não precisa conhecer todos os atalhos, apenas precisa caminhar ao lado de quem os conhece. Existe um detalhe fascinante sobre a provisão de Deus no deserto para o povo de Israel. O maná caía todas as manhãs. Eles não podiam colher o suficiente para 2 dias. Tinham que sair, caminhar e colher o necessário para aquele momento específico. Esse é o ritmo que o Senhor estabelece para a nossa dependência diária. Quando você ora antes de sair de casa, você está indo colher o seu maná espiritual. Se você pula esse momento, você tenta viver o dia de hoje com a energia ou com a revelação que colheu ontem, mas a graça de Deus é fresca, renovada a cada alvorecer. Tentar sustentar a sua caminhada com a memória de experiências passadas, em vez de buscar a presença de hoje, é o que gera esse desgaste exaustivo. Você sente que está constantemente correndo atrás do prejuízo, porque está tentando viver o hoje com um maná que já perdeu o valor ou que não foi desenhado para esta nova necessidade. Pense comigo no impacto que isso gera na maneira como você enxerga as pessoas ao seu redor. Quando você sai de casa sem ter passado pelo crivo da oração, você projeta nas pessoas as suas próprias sombras. O colega de trabalho que te interrompe, o vizinho que falha com você, o familiar que traz uma frustração, tudo isso se torna combustível para uma explosão interna. Mas quando a sua manhã começa com o reconhecimento da soberania de Deus, você passa a enxergar essas mesmas situações através de uma lente de misericórdia. Você começa a entender que, se você foi perdoado e sustentado, o seu papel não é reagir ao erro alheio com a mesma moeda, mas transbordar a paz que você acabou de receber no seu momento secreto. A oração antes de sair de casa transforma você de um alvo constante da ofensa em um canal de graça. É uma mudança de frequência que altera todas as suas conexões interpessoais. E aqui reside uma das maiores quebras de expectativa. A maioria das pessoas busca uma oração que resolva o problema externo, enquanto Deus propõe uma oração que restaura a estrutura interna. Você quer que o dia corra de um jeito, que tudo se encaixe, que as portas se abram. Ele quer que você esteja pronto para qualquer cenário, abrindo portas ou enfrentando muros, porque a sua confiança não depende da facilidade do trajeto, mas da qualidade da companhia no caminho. Se você se permitir ficar aqui comigo mais um pouco, verá que esta oração não é sobre manipulação do destino, mas sobre a rendição total à direção divina. A pergunta que você deve fazer ao concluir este pensamento não é o que eu vou conseguir hoje, mas sim quem eu serei neste dia. Considere as escolhas que você enfrentará. Algumas parecem banais, mas guardam dentro de si o potencial de desviar o seu propósito. A palavra afirma que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ora, como ele confirmará os seus passos se você não os submeter à direção dele logo na partida? A vida é feita de uma sucessão infinita de microescolhas e a oração da manhã atua como um filtro. Ao dedicar este tempo, você está criando um padrão de reflexão, uma bússola moral e espiritual, que mesmo quando você estiver no meio do barulho, lembrará o seu coração do que é prioritário. É como se, ao consagrar a sua saída, você estivesse colocando um selo na sua consciência que atua como uma barreira contra o que é contrário ao propósito de Deus para a sua vida hoje. Você começa a notar que, ao longo do dia, pensamentos que antes te consumiriam agora perdem a força, e decisões que te deixariam paralisado tornam-se claras, não porque você ficou mais inteligente, mas porque o seu filtro interno foi ajustado pela luz das Escrituras. Muitos se perdem na busca por grandes sinais ou visões, ignorando que o maior milagre que pode acontecer no seu dia não é uma mudança externa,
mas o fato de você conseguir manter a serenidade enquanto a tempestade ruge do lado de fora. A oração é a ferramenta que mantém o seu centro de gravidade fixo. Quando o mundo te oferece caos, a sua resposta interna é o silêncio da confiança. Quando o mundo te oferece medo, a sua resposta interna é a memória das promessas bíblicas. Essa resiliência não vem de um temperamento forte ou de uma mente bem treinada. Ela vem do tempo que você separou para se encher daquilo que não muda, enquanto o mundo inteiro está fixado apenas no que é passageiro. Essa é a verdadeira marca de alguém que realmente compreendeu a dimensão da fé. Se você está sentindo que a sua caminhada tem sido um peso excessivo, talvez a resposta não seja mudar o caminho, mas ajustar o fundamento. A constância nisso muda tudo. Você está apenas começando a ver como cada pequena parte do seu dia pode ser entregue e protegida através desse hábito fundamental. Enquanto continuamos, entenda que a cada minuto investido aqui, você está consolidando uma estrutura inabalável que será o seu refúgio nos dias em que a vida parecer mais árdua do que o habitual. A fidelidade em pouco, na busca secreta, é a segurança para os momentos de muito na exposição pública. Observe com atenção como essa rotina de entregar o seu dia nas mãos de Deus, logo ao despertar, funciona como um alicerce invisível que sustenta todo o peso das horas que virão. Quando você dedica os primeiros instantes à oração, não está apenas fazendo um pedido formal. Você está, na verdade, reordenando as prioridades da sua alma. Imagine alguém que sai de casa para enfrentar o trânsito, a pressão das metas ou o desgaste natural das interações humanas. Sem esse tempo inicial, essa pessoa é levada pelo fluxo das circunstâncias, reagindo por instinto, na defensiva, frequentemente sendo drenada pelos problemas alheios. Mas, ao estabelecer o tom do seu dia através da entrega total, você cria uma espécie de blindagem emocional. É como se antes mesmo da primeira porta se abrir, você tivesse firmado os pés em um terreno firme, garantindo que qualquer vento contrário que venha a soprar não terá autoridade para arrancar a sua paz. Essa prática não torna o mundo um lugar sem dificuldades, pois a Bíblia é clara ao dizer que no mundo teríamos aflições, mas a perspectiva muda radicalmente. O segredo está em entender que a autoridade de Deus sobre a sua jornada não é limitada apenas aos momentos de crise, mas estende-se a cada microdecisão. Existe uma diferença abissal entre tentar gerir o dia apenas com a sua inteligência limitada e pedir para que a sabedoria divina oriente o seu raciocínio. Quantas vezes você se viu, ao final de uma tarde, esgotado, questionando por que as coisas saíram do controle? Talvez o erro não tenha sido a sua capacidade de execução, mas a falta do alinhamento inicial. A oração da manhã funciona como a calibração de uma bússola. Quando o início está ajustado em direção ao propósito do alto, os desvios que acontecem ao longo do caminho tornam-se percepções rápidas, permitindo que você retorne ao curso com uma leveza que os outros não conseguem explicar. Considere a natureza dos obstáculos que parecem surgir do nada. Frequentemente, não são os grandes eventos que nos derrubam, mas uma sucessão de pequenos contratempos, uma palavra ríspida, uma mudança repentina de agenda, uma frustração acumulada. A fé, quando exercitada em secreto antes da exposição ao dia, transforma a forma como você processa esses gatilhos. Em vez de uma resposta automática de irritação, surge um lapso de milésimos de segundo, onde o seu coração lembra: isto não pertence ao meu dono. Eu não preciso reagir a isso. Essa liberdade é um tesouro que poucos alcançam, justamente porque a maioria prefere pular direto para a agitação sem antes ter se recolhido ao lugar da graça.
Existe uma força, uma resiliência silenciosa, que é gerada no momento em que você admite que não é o mestre do amanhã, mas um servo cuidado pelo Senhor de todos os dias. Essa entrega diária remove de você a responsabilidade indevida de ter que controlar o futuro. O cansaço físico muitas vezes é reflexo de um cansaço espiritual, causado pelo peso de carregar preocupações que você não deveria estar segurando. Quando você coloca a sua família, o seu trabalho e a sua saúde diante de Deus, você está literalmente descarregando um peso que foi desenhado para ser carregado apenas por Ele. A Bíblia ensina que o descanso dos filhos de Deus é um testemunho para um mundo que vive em constante exaustão. Já reparou como o desespero é contagioso? Mas a calma, quando acompanhada de uma convicção sólida na soberania divina, também tem um poder contagiante. As pessoas ao seu redor sentirão que algo é diferente no modo como você conduz a vida, especialmente sob pressão, e isso abre portas que a retórica humana jamais conseguiria mover. A sua vida começa a emanar uma segurança que transcende as tempestades da rotina. Mantenha em mente que este ato, ainda que pareça simples, exige disciplina contra a nossa própria natureza, que prefere a pressa e a imediatismo das demandas externas. Nosso cérebro busca atalhos, mas a vida cristã autêntica é um caminho construído de constância. Não se deixe enganar pela ideia de que após alguns dias de paz, você pode saltar a etapa do encontro pessoal com Deus. O maná era dado diariamente, não porque Deus não pudesse enviar o sustento de uma vez só, mas porque a dependência precisava ser renovada a cada alvorecer. Isso é uma lição prática sobre a nossa fragilidade. O seu coração precisa da palavra hoje, tanto quanto precisou ontem. Essa repetição não é monótona, ela é vital. Assim como você respira para manter o corpo vivo, você busca a presença do Pai para manter o espírito atento ao que é eterno. A negligência desse hábito é, quase sempre, a primeira brecha pela qual a ansiedade volta a dominar o seu campo mental. Pense no impacto que essas palavras geram no longo prazo. Talvez, hoje, você sinta que o ganho é apenas uma sensação passageira de bem-estar, mas considere a constância de meses e anos. Esse fundamento inabalável que você está erguendo agora formará um legado espiritual que influenciará as decisões das pessoas à sua volta. Seus filhos, amigos e colegas observam as suas escolhas, o seu nível de paciência e a sua capacidade de perdoar. Eles não notarão apenas o que você fala sobre Deus, mas quem você se torna, à medida que se deixa ser moldado pela presença dele no silêncio do seu início de dia. Você está inadvertidamente ensinando outros sobre como viver com propósito em uma geração marcada pela dispersão. Esse é o poder real de uma vida entregue, o reflexo da luz divina através da sua conduta comum. É uma influência que não pede permissão para existir. Ela simplesmente emana da coerência entre o seu clamor e o seu agir. Existem momentos em que o silêncio de Deus pode ser interpretado como ausência, mas, na verdade, Ele está construindo em você o músculo da perseverança. Não desanime se em algum momento da jornada a sua mente insistir em divagar, ou se o cansaço parecer maior do que a sua fé. A própria oração é o antídoto. À medida que você continua a investir tempo nessa busca consciente, a barreira que separa a sua vontade da vontade de Deus vai ficando mais fina, quase transparente. Você começa a intuir que, mesmo que o dia seja difícil e a carga pesada, você não está caminhando sozinho. A certeza da presença dele é a âncora que impede a deriva emocional. Toda vez que você optar por não se render ao medo do que o dia pode trazer, você está vencendo uma batalha interior que poucos percebem, mas que define, em última instância, quem sairá vitorioso nas provações da vida. Continue alimentando essa disposição,
pois o que estamos cultivando aqui não é algo temporal, é uma semente de eternidade plantada no solo do agora. O horizonte está se abrindo conforme você se aproxima do centro da vontade divina, e cada minuto aqui tem garantido que você não seja abalado pelo que o restante do dia reserva. Você está se tornando consciente de uma proteção que antes passava despercebida por conta do ruído constante do cotidiano. E essa clareza é o que manterá o seu coração protegido de qualquer amargura que as pressões tentem infiltrar. Nada, rigorosamente nada, substituirá a importância desses instantes de consagração prévia ao mundo. A percepção de que a vida não é apenas uma sucessão de eventos aleatórios começa exatamente nesse reconhecimento de soberania. Considere por um instante a complexidade de um dia comum. As tarefas acumuladas, o peso das expectativas alheias, os imprevistos que surgem como ondas contra a frágil embarcação da sua rotina. Sem a âncora dessa consagração inicial, você é levado pela correnteza da ansiedade. No entanto, ao depositar o comando do seu dia nas mãos daquele que desenhou as estrelas e conhece os confins da terra, a perspectiva muda drasticamente. Você não é mais o navegante solitário tentando controlar a tempestade. Você é o passageiro confiante na mão do piloto soberano. Essa transição de governo, de si mesmo para Deus, é o diferencial fundamental entre um dia de sobrevivência e um dia de propósito. Imagine por um momento a sensação de enfrentar uma situação de conflito, seja uma injustiça no trabalho ou uma incompreensão em casa, sabendo de antemão que o seu valor não depende do resultado daquele confronto, mas da sua identidade inabalável em Cristo. Quando você sai de casa tendo já estabelecido um diálogo com o Criador, você carrega uma aura de serenidade que desconhece a urgência do desespero. As palavras ásperas dos outros não penetram o escudo da sua paz, porque a sua segurança não foi depositada nas mãos dos homens. É um estado de espírito que não se alcança por acaso ou por esforço próprio, mas por uma rendição diária que desfaz os nós da preocupação antes mesmo que eles se apertem. Existe uma inteligência invisível em priorizar a eternidade em detrimento da urgência. Enquanto o mundo ao seu redor corre para atender ao que é imediato, você, ao investir esses minutos de oração, alinha o seu relógio com o tempo de Deus. Essa prática cria uma espécie de distanciamento sagrado. O problema ainda está lá, a tarefa continua difícil, o desafio permanece real, mas a sua interpretação sobre eles foi transformada. O que antes parecia um beco sem saída passa a ser visto, sob a ótica da fé, como uma oportunidade de ver a intervenção divina. É a diferença entre olhar para o tamanho do Golias e olhar para a proporção do seu Deus. A escala muda completamente quando você coloca a sua vida diante da grandeza do Altíssimo. Muitas vezes, a exaustão espiritual não vem do trabalho que realizamos, mas da resistência que oferecemos à vontade de Deus. Queremos controlar cada variável, prever cada risco e garantir cada retorno, e essa autogestão exaure qualquer reserva de energia. O descanso que a Bíblia promete não é um estado de ausência de atividade, mas uma condição de confiança absoluta enquanto você caminha através do fogo. É a promessa de que mesmo quando você se sentir fraco ou desamparado, a força do Senhor se aperfeiçoará justamente nas suas lacunas. Entregar o dia não é se omitir de responsabilidades, é cumprir cada dever com uma diligência redimida, sabendo que os resultados finais pertencem exclusivamente ao soberano. Esse alívio é o maior privilégio de quem caminha com Deus. Além disso, a constância nessa oração prepara o seu espírito para a escuta.
Quantas vezes você já perdeu a direção correta por ter ignorado aquele incômodo interno que, se você estivesse em silêncio, teria identificado claramente como o sopro do Espírito? O ruído do dia a dia funciona como uma barreira que abafa a voz de Deus. Ao consagrar as primeiras horas do seu tempo, você calibra a sua audição espiritual. Você se torna sensível ao que é necessário e negligente ao que é mero barulho. Esse discernimento é um ativo valioso que protege você de escolhas desastrosas e abre portas que a arrogância por si só jamais conseguiria entreabrir. Você caminha em uma frequência diferente, detectando caminhos onde os outros só enxergam muros. Considere as implicações dessa proteção espiritual nas suas relações. Um coração que está alinhado com o perdão e a paciência de Deus antes de sair de casa reage de forma muito distinta aos erros dos outros. O impacto que você gera ao seu redor não é fruto da sua natureza, que é falha e impulsiva, mas de um caráter moldado por Cristo e refinado no calor da oração. É uma influência que atravessa os muros das defesas alheias porque não é agressiva, é reflexiva. Quando você decide, ainda na oração, que o seu foco será servir e refletir o amor de Deus, a postura dos outros acaba sendo desarmada pela sua calma. Ocupar esse lugar de atalaia nas primeiras horas do dia transforma você em uma fonte de esperança para todos aqueles com quem cruzar o seu caminho. Cada obstáculo que você enfrentará ao longo das próximas horas será um terreno de teste para essa entrega que você está formalizando agora. A vida não poupa aqueles que creem, mas ela concede aos fiéis a vitória sobre o desespero. Por isso, não trate este momento como uma formalidade mecânica. Sinta a gravidade dessa escolha. Você está, efetivamente, estabelecendo um cerco de proteção sobre a sua mente e sobre o seu lar. É como se você estivesse selando a porta da sua alma contra a entrada de sentimentos que tentam minar a sua fé. Cada palavra, cada intenção liberada neste instante reverbera por muito tempo após o seu amém. O que foi cultivado no silêncio da manhã dará frutos abundantes na agitação da tarde. A fidelidade em manter esse compromisso diário é o que separa aqueles que permanecem de pé dos que se deixam derrubar pelas circunstâncias da vida. Não permita que o conforto da inércia ou a pressa da rotina roubem essa primazia. Você está investindo no seu futuro, na sua paz e, acima de tudo, na sua relação contínua com a fonte de toda a existência. Essa entrega não é o fim. É a ignição de algo muito maior. Imagine a cena. Você está diante de uma situação inesperada que ameaça tirar o seu chão. Pode ser uma mensagem que chega trazendo preocupação, um contratempo no trabalho que exige uma decisão rápida ou até mesmo um conflito doméstico que parece não ter solução imediata. A maioria das pessoas reagiria pelo impulso, pelo medo, ou pela urgência de se defender. Mas você, porque começou o seu dia exatamente como estamos fazendo aqui, percebe que a sua reação não é mais ditada pelo reflexo da carne, mas pela direção do Espírito. Esse pequeno intervalo, essa fração de segundo em que você respira e busca em Deus a resposta correta, é o que altera o curso do seu dia inteiro. O custo de ignorar essa preparação é alto demais. É o custo de viver à mercê das emoções voláteis que, quando dominam, sempre conduzem ao desgaste, ao arrependimento e à perda da paz interior. Por outro lado, quem se ancora na oração da manhã desenvolve um filtro invisível. As críticas que antes penetrariam como flechas tornam-se suportáveis, quase superficiais, porque a sua identidade já foi reafirmada no início do dia. Você sabe quem você é, de quem você é filho e principalmente qual é o propósito que rege cada passo seu. A ansiedade, que é o mal deste século, perde o seu poder quando percebemos que o controle absoluto não é nosso, mas de aquele que sustenta os céus e a terra.
Quando entregamos os planos, as incertezas e os desafios nas mãos de Deus, nós transferimos também o peso da responsabilidade que muitas vezes tentamos carregar sozinhos. E é exatamente nessa transferência que a leveza começa a habitar o seu coração. Você passa a ver os problemas não como muros intransponíveis, mas como degraus de um aprendizado que, sob a mão divina, servem para o seu fortalecimento pessoal e espiritual. É curioso notar como a pressa nos convence de que parar para orar é perda de tempo, quando, na verdade, é o investimento mais lucrativo de toda a sua jornada. Pense na diferença entre um barco que tenta navegar em meio a uma tempestade sem leme e outro que, tendo mapeado a rota e fortalecido a estrutura, enfrenta as mesmas águas com a segurança de quem conhece o destino final. O orar pela manhã funciona como esse leme. É o momento de alinhar a bússola do seu propósito com o norte da vontade de Deus. Cada minuto investido aqui evita horas de frustração causadas por decisões tomadas na impulsividade ou sob o estresse das demandas externas. Aqueles que fazem dessa prática um hábito inegociável percebem que, gradualmente, a sua capacidade de resiliência aumenta de forma exponencial. O que antes causava pânico, agora é recebido com a sobriedade de quem tem uma promessa firme a que recorrer. O efeito dominó que uma vida de entrega gera é notável. Aqueles que estão à sua volta começam a perceber que existe em você uma fonte de estabilidade que não se explica pela sorte ou por um temperamento naturalmente calmo, mas por uma quietude que brota de um lugar profundo. Você se torna um ponto de referência para pessoas que também estão exaustas de buscar significado em lugares que não oferecem alívio real. Sem precisar de discursos complexos ou demonstrações desnecessárias, a sua própria postura diante das adversidades comunica mais do que 1000 palavras. A forma como você trata um subordinado em um momento de pressão, como responde a uma acusação injusta ou como se posiciona perante uma perda, demonstra o poder daquela semente plantada no silêncio do amanhecer. Você não está apenas vivendo a sua vida. Você está vivendo uma vida que aponta para um reino que é superior a tudo que o olhar humano pode captar. Mantenha essa percepção clara enquanto o dia avança. Lembre-se de que a fragilidade é parte da nossa condição humana, mas a força que você exerce hoje é sobrenatural, proveniente de uma fé que decide crer mesmo quando as evidências do mundo dizem o contrário. A persistência nessa busca diária é o que transforma uma fé de momento em uma fé de trajetória. O que você está fazendo agora não é um ritual de passagem, é a construção do alicerce sobre o qual o restante da sua história será escrito. Cada oração, cada entrega, cada momento em que você se coloca em posição de escuta é um tijolo a mais na sua casa espiritual, tornando-a capaz de resistir aos ventos que, fatalmente, sopram sobre todas as construções. Persevere, porque a estabilidade que você busca é exatamente o fruto natural daqueles que entendem que, sem essa conexão, a caminhada se torna insustentável. A rotina não é algo a ser evitado, mas um ambiente onde a santidade pode ser praticada de forma contínua e silenciosa. Senhor, que esta verdade se firme como um selo em nosso entendimento. Que o peso das responsabilidades de hoje não nos faça esquecer da leveza que há em confiar plenamente no teu governo sobre todas as coisas. Se caminharmos entre sombras ou sob o brilho intenso das tarefas, que a consciência da tua presença seja a luz que nos orienta a não perdermos o foco do que é eterno. Que as nossas decisões de hoje, por menores que sejam, carreguem a marca do teu caráter, revelando que a nossa vida não é dirigida pelas circunstâncias, mas pelo propósito que o Senhor estabeleceu. Protege os nossos passos, guardando-nos de perigos visíveis e invisíveis, e faz com que a nossa fala seja temperada com a sabedoria que vem do alto.
que ao final deste dia possamos olhar para trás e perceber que, em tudo o que fizemos, estivemos alinhados com o teu bom, agradável e perfeito querer. Entregamos a nossa jornada em tuas mãos, certos de que nada nos faltará, pois o Senhor é o nosso refúgio. Em nome de Jesus. Amém. Se você sente que esta oração renovou o seu propósito hoje, deixe o seu amém aqui nos comentários como um marco de que você entregou a sua jornada ao Senhor. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para continuarmos orando juntos todas as manhãs e fortalecendo o nosso alicerce na palavra. Compartilhe este momento com alguém que precisa de coragem para enfrentar o dia que se inicia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te conceda a paz que excede todo o entendimento.